Boa noite. Momento de compartilharmos o estudo do livro Dias Felizes. Hoje nós iremos abordar, nessa obra que é do Projeto Espiritizar, o capítulo 6, Aliança Imperecível. Esse estudo tem uma referência à passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 20, onde Jesus diz: esse é o cálice da nova e eterna aliança, ou outras traduções do Novo Testamento, que no meu sangue é derramado por vós. Então vamos, como de hábito, primeiramente fazer um breve comentário a uma mensagem do Espírito Emmanuel. O título do estudo hoje é Aliança Imperecível, e a passagem referente à segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas Universais e o Apocalipse. Separamos esse parágrafo. Deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Então, em cima desse texto separado, façamos aqui algumas reflexões para nos preparar o nosso estudo. Então, Emmanuel começa chamando-nos à responsabilidade ao dizer: deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão. De fato, o objetivo maior da criação de Deus, através das leis de amor, misericórdia, perdão e progresso, tem um alvo e um objetivo maior para todos nós. Progresso, a perfeição, a felicidade. Ou seja, a gloriosa ascensão. Fomos criados para a gloriosa ascensão. Mas, através do livre-arbítrio, da liberdade de escolhas que as leis divinas nos permitiram, nós, não poucas vezes, escolhemos caminhos difíceis e mais trabalhosos nessa caminhada ascensional. E por isso, Emmanuel diz: subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Aqui é uma referência implícita do trabalho de burilamento íntimo, de melhoramento moral espiritual, de esforço na aquisição das virtudes que nos afinizam com o Evangelho do Cristo e na superação de vícios e de desequilíbrios que trazemos do passado. Tudo isso exige trabalho, esforço, paciência, continuidade, ou seja, perseverança. Para cair ou descer é fácil. Para ascender exige suor e devotamento. E assim vamos dar início ao nosso estudo dessa noite, no capítulo 6, Aliança Imperecível. Esse livro Dias Felizes, trazido a nós pelo Espírito Honório, através da mediunidade de Afro Stefanini II. O contato permanente e irrestrito
com as forças superiores da vida é anseio profundo e muito antigo no âmago da humanidade, que desde os períodos da pré-história se reportava às forças da natureza, em expressões de ritos que objetivavam interferir nessas mesmas forças. Vamos compreender aqui, no início dessa mensagem, que se alinha em termos de nos preparar para a essência do conteúdo sobre a aliança imperecível. Então, aqui nos é dito o seguinte, que a busca de contato permanente com as forças superiores da vida é coisa muito antiga no íntimo mais profundo da criatura humana, que desde os períodos da pré-história expressava esse desejo e essa busca através dos cultos, primeiramente, referentes às forças da natureza, ensaiando ali os primeiros passos para o que mais adiante viria com o contato mais elevado pelo pensamento às energias criadoras da vida. Então, é aqui Honório ainda acrescentam, em expressões de ritos que objetivavam interferir nessas mesmas forças. Hoje, grande parte da humanidade, ainda restrita à compreensão dogmática da Igreja e de tentativas de entendimento da religião, expressa, não poucas vezes, a busca da proteção, a busca de uma paternidade divina que a preserve de determinados sofrimentos e problemas que passa na sua caminhada evolutiva. Então, essa busca que hoje se expressa muito é o retrato daquela busca ancestral, desde os indígenas, desde os povos mais primitivos, que via nas forças da natureza a expressão do Criador, nos trovões, nos relâmpagos e em fenômenos naturais. É a ânsia do espírito imortal que, de alguma forma, a relação intrínseca entre criatura e criador seja permanente e ininterrupta, sendo a religião, desde as expressões rústicas das tribos iniciais até o momento presente, os vários templos e suas ideologias. Então, essa busca de relacionamento está no íntimo da natureza humana, que busca de uma forma instintiva encontrar meios de alinhar a vontade do Criador às suas vontades, de encontrar meios em recursos superiores para o sucesso de objetivos e tarefas mais materiais em que se encontra envolvida. São milênios de história organizada pelo mundo espiritual superior para a consagração dos planos excelsos do Cristo na Terra, com finalidade de promover a humanidade regenerada e liberta das viciações torpes que o egoísmo foi capaz de produzir.
Então, são milênios de história dessa busca de relacionamento com as forças superiores da vida. E que tinha um direcionamento que mais adiante alcançou os níveis mais elevados através da missão do Cristo entre nós, que passa então a ter uma finalidade de promover a humanidade regenerada e liberta das viciações torpes e que o egoísmo foi capaz de produzir. Então, é um marco decisivo na caminhada da história humana, aquela na qual o Cristo veio estabelecer entre nós, através do seu Evangelho, os objetivos e realizações mais elevadas que a criatura humana poderia almejar. O espírito imortal está convocado a desenvolver em si a eterna aliança com o Cristo para a superação de todos os entraves que produziu ao progresso individual e coletivo nesses 15.000 anos, aproximadamente, de civilização organizada na Terra. Então, a partir de Jesus, o espírito imortal, a criatura humana, é convocada a desenvolver em si, agora, a eterna aliança com o Cristo, objetivando a superação de todos os entraves que produziu ao progresso individual e coletivo. A questão toda, meus amigos, é que as dificuldades e os problemas que enfrentamos, sobretudo por estarmos num planeta de provas e expiações, esses problemas são decorrentes das nossas ações egoístas e de confronto com as leis divinas, que desde anteriores encarnações estabelecemos, sem perceber, o nível de sofrimento e de dificuldades que mais adiante teríamos que trilhar. Com Jesus, nos é apresentado o projeto e os planos para a solução definitiva de tudo isso. E, evidentemente, essa solução definitiva está em nosso espírito, está em nós mesmos. Agora iluminados pelo entendimento libertador do Evangelho de Jesus, que nós iremos compreendendo aqui aos poucos essa parte nesse estudo dessa noite. Constitui a eterna aliança o compromisso do Cristo em conduzir toda a humanidade ao patamar de estágio autônomo do espírito imortal, direcionando os rumos libertadores de toda ignorância que gera sofrimento moral na criatura, apegada às questões sensoriais e materiais. Então, a eterna aliança, como bem definiu o Cristo, a partir dele mesmo estava estabelecida. E o objetivo maior é conduzir a humanidade à solução de todos os problemas na raiz, no seu espírito. É evidente que essa raiz está encrustada no egoísmo e nos seus filhos o orgulho, a inveja, o ciúme, a possessividade e outros. Mas todos eles, e sobretudo o egoísmo,
encontra no amor e na caridade que Jesus nos traz no Evangelho o tratamento, o antídoto mais adequado e, de fato, que soluciona o problema na raiz. Então, a partir de Jesus, em vez de ficarmos tentando superar problemas e dificuldades nas suas expressões mais exteriores, nós somos levados a tratar e a curar o nosso espírito através dos meios que o Cristo nos oferece. Isso está de tal forma bem delineado por Jesus quando ele nos orientou a que buscássemos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Porque buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça é vivenciar essa aliança proposta por Jesus para todos nós. Aliança onde o propósito maior das leis divinas é amplamente alcançado para a paz e a felicidade da criatura humana. Cabe a cada espírito o compromisso de investir em si próprio os recursos transformadores para um patamar moral mais espiritualizado. Nessa aliança simbolizada por Jesus, também existe a revelação do Mestre sobre o despertar do Cristo interno, sob o influxo da autotransformação. Então, essa diretriz de compreensão que a espiritualidade nos revela através do Espiritismo, essa compreensão que estamos aqui trabalhando a respeito dessa aliança do Cristo, é muito diferente do entendimento que os nossos irmãos cristãos, quer evangélicos ou da Igreja Católica, têm sobre esse contrato que o Cristo apresenta para nós. Então, aqui diz o seguinte: investir em si próprio os recursos transformadores para um patamar moral mais espiritualizado. Só na medida em que nós, lembrando aqui, inclusive, a mensagem de abertura do programa, a mensagem de Emmanuel, só quando nós investirmos de forma segura e firme o trabalho de movimento íntimo, de autotransformação, é que estaremos cumprindo a nossa parte nessa nova aliança que o Cristo nos convidou. Mesmo se dá ao espírito que toma para si as purezas das intenções, no trabalho de autoaperfeiçoamento, no qual o símbolo do cálice, na expressiva ceia final, é a representação da consciência, tanto quanto o vinho é o da transformação. O vinho, que é simbolizado nessa passagem bíblica pelo sangue do Cristo, é a referência a esse trabalho de melhoramento íntimo que o Evangelho nos propõe. Ainda voltando aqui para o texto,
mesmo se dá o Espírito que toma para si a pureza das intenções no trabalho de autoaperfeiçoamento. Aqui nós vamos sendo estimulados a cumprir a nossa parte nessa aliança proposta pelo Cristo. E para cumprirmos a nossa parte, é imprescindível todo o trabalho de esforço no melhoramento íntimo e nos tornarmos mais sensíveis a sermos instrumentos dos Espíritos benfeitores. Há sempre um momento na trajetória do discípulo sincero de Jesus em que é preciso solver o vinho da transformação no cálice da consciência com profunda soledade. Então, aqui Honório nos alerta de que, para todos nós, há de chegar sempre o momento aonde o vinho da autotransformação estará sendo sorvido, absorvido por nós profundamente no cálice da consciência. E aqui ainda se refere em soledade. É o cálice que cada um de nós, isoladamente, tem que fazer a sua parte. Tem que, de fato, envolvido emocionalmente pelo Evangelho do Cristo, realizamos de uma forma marcante na nossa caminhada evolutiva um ponto bem definido, aonde esse objetivo maior estará sendo plenamente realizado. Explanava o Mestre sobre uma eterna aliança imperecível, indestrutível e, em certo aspecto, imutável. Hoje compreendemos seu estado eterno de espíritos crísticos, a que todos alcançaremos no futuro incalculável para a mente humana. Então, quando Jesus disse que ali era o sangue da nova e eterna aliança, ou do Novo Testamento, Jesus estava assegurando de forma definitiva. Era uma aliança eterna, imperecível, e que alcançaria seus resultados. E o resultado maior é, claro, a purificação espiritual nossa, a ascensão à categoria de espíritos elevados e, mais ainda, de espíritos crísticos. Claro, no futuro incalculável, como Honório aqui lembra, mas absolutamente certo, por ser esse o objetivo bem delineado nas leis de Deus. Todos nós estamos destinados a isso. A questão maior é pararmos de colocar empecilhos e dificuldades e ainda ficar teimando na busca de uma felicidade ilusória, da satisfação do ego e da apropriação de valores materiais ou de posições sempre temporárias e transitórias na Terra. Essa parte cabe a nós dar um basta nisso. Principalmente agora que temos usufruído das luzes do Consolador que Jesus nos prometeu.
com o Cristo. Nossa relação é eterna aliança, pois, ainda mesmo quando alcançaremos o estado purificado na consciência, sentiremos a presença do Cristo Mestre em expressões de gratidão e conduta para sempre. Então, não resta dúvidas. Com Jesus, a nossa relação é de eterna aliança, cuja meta e objetivo maior, o estado purificado na consciência, para sentirmos de uma forma planificadora a presença do Cristo. E, evidentemente, em grandes expressões de gratidão por aquilo que o Mestre realizou por cada um de nós. Então, meus amigos, finalizando esse nosso estudo dessa noite, essa passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a respeito da promessa do Cristo sobre a nova e eterna aliança, que seja um estímulo a mais a compreensão dessa passagem para o nosso trabalho de autoburilamento, de reforma íntima, de aquisição de virtudes, como nos propõe o Evangelho, para nossa real e verdadeira felicidade. Até o próximo estudo, uma boa noite, se possível, compartilhe essas informações, agradecemos muito.